E vamos iniciar aqui. Para quem me chamou? Página 99 para quem entrou agora. Página 99, vamos falar aqui do triângulo isósceles e do triângulo equilátero. É a última parte que vai cair na prova, tá? Como a nossa prova é na segunda, a gente está finalizando o conteúdo uma semana antes e durante a semana a gente vai revisar, tá? A gente vai fazer os exercícios dessa parte aqui hoje, já servindo como uma parte da revisão. E amanhã eu vou fazer correção. Quarta eu vou mandar exercício de revisão, quinta é correção e vocês vão estar prontos para fazer a prova na quarta-feira, tá? Então vamos lá, pessoal, triângulo isósceles. Todo triângulo que possui dois lados congruentes, ou seja, dois lados iguais, vai ser classificado como um triângulo isósceles. O lado que é diferente, ou seja, que não é congruente, a gente chama ele de base do triângulo, tá? Tá aqui o desenho, um triângulo com vértice ABC. Esses dois lados, ó, o lado AB e o lado AC são iguais. E esse aqui embaixo, que está com a medida diferente, o lado BC, é chamado de base do triângulo isósceles, tá? Propriedade dos ângulos da base do triângulo isósceles. Pessoal, como nós temos aqui dois lados iguais, essa base aqui diferente, esses ângulos da base do triângulo isósceles, eles vão ter a mesma medida, tá? Ó, os ângulos da base vão ser congruentes. Então, nós temos aqui, ó, um triângulo isósceles, o lado AB e o lado AC são de medidas iguais, e esse lado aqui que tem medida diferente é chamado da base, tá? Base do triângulo isósceles, chamado de base. Os ângulos formados aqui, ó, que utilizam a base, vão ter medidas iguais. Se aqui medir 80, de cá também tem que ser 80, tá? Ângulos da base do triângulo isósceles têm medidas iguais. Vamos supor que ele dá um exercício assim, ó, ele fala que uma pista de corrida tem formato triangular. E aí ele denominou o ponto A, ponto B, ponto C aqui do triângulo. Aí ele fala no exercício pra gente que o A aqui tá medindo 37 graus, aqui tá medindo X. Aí ele traz que o lado AB tem a mesma medida que o lado AC. Então, significa que esse BC é base. Então, quanto que poderia medir esse triângulo que tá, esse ângulo que está faltando aqui, ó? Se o BC é a nossa base. Tem que ser medida igual, pessoal. Se esse ângulo aqui é X, de cá também teria que ser X, tá? E aí a gente faz, como que a gente encontraria o valor desse ângulo? Fazendo soma dos ângulos internos de um triângulo. Um ângulo que mede 37, mais o outro que é X, mais o outro da base que vai ter a mesma medida, tem que ser igual a 180 graus. Sempre que falar de ângulos internos, nós estivermos fazendo a somatória dos ângulos internos, a gente vai somar e igualar a 180 graus, tá? Então, 37 mais x, 180. A questão aqui era só lembrar dessa propriedade. Como eu tenho um triângulo, o lado AB e o lado AC têm medidas iguais, então esse BC é a minha base. Os ângulos que utilizam aqui a base têm que ter medidas iguais. Então, se o meu ângulo B aqui era x, o C também é da base, também teria que ser x, tá? Vão ter medidas iguais. Aqui ele só traz aplicando como que ele chegou nessas medidas iguais, tá? Não precisa se preocupar com isso. Aqui é só essa questão aqui, ó. Para aplicar no exercício você precisa lembrar disso. Que o triângulo isósceles vai ter dois lados que são iguais. Esse lado que é diferente vai ser a base do triângulo. E esses ângulos que estão na base, que utilizam a base como um dos lados, vão ter medidas iguais, tá? Então, ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Precisa de lembrar disso para poder aplicar aqui, ó, para poder interpretar o exercício e montar quando se falar de um triângulo isósceles. Propriedade da mediana, bissetriz, altura e mediatriz relativa à base do triângulo isósceles. Temos aqui um triângulo isósceles, dois lados iguais, a base BC.
Como ele falou que tudo isso aqui, ó, tanto a mediana, a bissetriz, a altura e a mediatriz é relativa à base, então tem que partir do ângulo oposto à minha base, tá? Então vai partir do vértice A. Ó, novamente vamos considerar o triângulo ABC de base BC e traçar a bissetriz. O que a bissetriz faz, pessoal? Como é relativa à base, então eu vou partir aqui do vértice que está de frente para a minha base BC aqui. A bissetriz divide esse ângulo aqui de onde ela está partindo em dois ângulos iguais, tá? Então eu posso dizer que a bissetriz está como se ela dividisse o triângulo em dois triângulos, tá bom? Sabemos que ao traçar a bissetriz, decompomos o triângulo ABC em outros dois triângulos, ó. A bissetriz vem do A, quando encontra aqui eu chamo de ponto S. Então dividiu em dois triângulos, ABS e ASC, tá bom? Sendo esse lado aqui com medidas iguais. Nesse caso aqui, é o único tipo de seviana que eu posso dizer que divide o triângulo em um triângulo à esquerda e um triângulo à direita, porque ela está dividindo o ângulo em dois. Então, esse triângulo de cá vai ficar com seus três ângulos e esse de cá também vai ficar com os três ângulos dele. Nesse caso aqui, são triângulos congruentes. Qual caso? Ó, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Tem um lado que mede duas linhas, o ângulo X, e o lado que mede uma linha. De cá também acontece isso. O lado que mede duas linhas, o ângulo X, e o lado que mede uma linha. Então, dois triângulos, quando traço a bissetriz, divide em dois triângulos congruentes, tá? O que a gente pode dizer aqui, ó? Em todo triângulo isósceles, a bissetriz do ângulo do vértice oposto à base vai servir também de mediana. Então, quando ele traçou essa bissetriz, o que a bissetriz fez? Dividiu esse ângulo A em dois iguais. Como a bissetriz no triângulo isósceles vai servir também como mediana, foi isso que ele falou aqui. O que a mediana faz? Divide esse lado aqui, ó, tá vindo aqui em direção ao lado BC. Ela divide esse BC em duas partes iguais. Então, esse lado aqui, ó, desse triângulo BS vai ter a mesma medida que esse lado desse triângulo SC aqui, ó. Então, a bissetriz vai servir como mediana. Isso acontece no triângulo isósceles, tá bom? Apenas no triângulo isósceles. E serve também, pessoal, como altura. Porque olha aqui, ó, quando ele traça essa bissetriz aqui e divide esse triângulo em dois, eu tenho que ter esse ângulo, tem que ter o ângulo de cá e tem que ter um ângulo de cá, ó. Então, eu utilizo como altura. A altura, quando ela encontra aqui com o lado oposto, ela forma ângulo de 90 graus, tá? Então, vai ficar um de 90 para cá e um de 90 para cá. E os ângulos da base que são iguais, ó. Se aqui era 30, como aqui, ó, tudo é base do triângulo isósceles, ó. 30, 30, de cá também é 30. Aí. Então, aqui, dois triângulos congruentes. Lembra que para ser congruentes tem que ter os lados iguais e os ângulos aí com medidas iguais? Então, divide em dois triângulos congruentes. Então, ao traçar a bissetriz, ela serve como mediana, porque divide essa base BC em dois lados iguais. A bissetriz dividiu o ângulo ao meio, então dividiu em dois triângulos com as bases iguais. E também serve como altura, porque precisa de um ângulo aqui para cada um desses triângulos para ter os três ângulos internos. Então, quando ela se encontra aqui com o lado oposto, ela forma ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, serve como mediana, serve como bissetriz, serve como altura e vai servir também como a mediatrix, tá? Aqui, ó, em todo o triângulo isósceles, a bissetriz do ângulo do vértice oposto à base é também a altura. Pessoal, isso aqui é só quando eu estou saindo do vértice oposto à minha base, tá? A bissetriz vai ser bissetriz, que vai dividir o ângulo em dois iguais. Vai ser mediana. Quando a bissetriz divide o ângulo em dois iguais, é como se dividisse em dois triângulos. Então, mediana dividiu o lado em dois iguais. E também vai ser a altura para ter o ângulo de 90 graus aqui, para que cada triângulo fique com seus três ângulos internos, tá? E aqui ele só faz uma comprovação, que foi o que eu acabei de fazer nesses dois triângulos de cá. Então, sempre que falar em triângulo isósceles,
isósceles, e eu estiver partindo do vértice que está de frente para a minha base, o segmento que eu vou traçar vai servir como bissetriz, como mediana, como altura. Então, um segmento só é como se fosse todos esses aqui de uma vez só, tá? Porque ela vai dividir aqui em dois triângulos congruentes. Ótimo. Esse aqui de pontos. Em todo triângulo isósceles, a bissetriz do ângulo do vértice oposto à base coincide com a mediatriz. O que é a mediatriz, pessoal? Mediatriz é apenas aquela reta. Deixa eu trocar a cor aqui. Mediatriz é apenas aquela reta que passa sobre o ponto médio, tá? É a reta que passa aqui, não tem importância nenhuma aqui. É como se ela fosse o ponto médio, tá? Então, sempre que se falar em triângulo isósceles, onde eu tenho dois lados com medidas iguais e esse lado aqui com medida diferente é a minha base. Os ângulos da base vão ter mesma medida. Quando a gente traçar a bissetriz relativa à base, vai dividir aqui em duas partes iguais, então é como se formasse dois triângulos, tá? Essa bissetriz aqui vai servir como mediana, porque divide em dois lados com a mesma medida, serve como altura, porque ao se encontrar aqui forma um ângulo de 90, para que ao dividir em dois triângulos, tenha aqui os seus ângulos, os seus respectivos ângulos internos, os da base, o de 90 da altura e o ângulo A aqui, que foi dividido em dois iguais que a bissetriz dividiu. Então, um segmento só serve como bissetriz, divide o ângulo ao meio, dividindo em dois triângulos, serve como mediana, dividindo esse lado em dois lados iguais, e serve como altura, que ao se encontrar forma ângulo de 90, deixando cada um dos seus triângulos aqui com seus respectivos três ângulos internos. E também serve como mediatriz, que é a reta que passa pelo ponto médio. Então, no triângulo isósceles, sempre que eu partir do vértice que está de frente para a base, esse segmento vai servir como bissetriz, mediana, altura e mediatriz. Um segmento só vai ser como se fosse as quatro sevianas de uma vez, tá? No triângulo isósceles. Em todo triângulo isósceles, bissetriz do ângulo do vértice oposto à base é mediana, mediatriz, altura relativa à base, tá? Então vai ser uma coisa só. O segmento traçado aqui vai servir para dividir o ângulo aqui em dois, bissetriz. Divide, consequentemente, esse triângulo em dois, um para a direita e um para a esquerda. Vai servir como mediana, porque divide esse lado igual a esse aqui, tá? Dividindo em dois triângulos. E serve como altura, que ao se encontrar aqui, forma o ângulo de 90, deixando os ângulos internos aqui, ó, cada triângulo com seus respectivos três ângulos internos, tá? Então, um segmento só vai servir como mediana, mediatriz e bissetriz. Em todo o triângulo isósceles, a bissetriz do ângulo do vértice oposto à base é também mediana, altura e mediatriz relativa à base. E o baricentro, o incentro, e o circuncentro e o ortocentro são alinhados, tá? Vão se encontrar todos aqui, ó, todos aqueles pontos internos do triângulo vão se encontrar em cima da minha bissetriz, mediana e altura aqui que eu acabei de traçar. Tudo bem, pessoal? Então, duas propriedades importantes. Os ângulos da base são iguais e o segmento que a gente traça aqui vai servir como mediatriz, como mediana, como altura e como bissetriz. Um segmento só serve para as quatro sevianas que a gente viu anteriormente. Já no triângulo equilátero, qual que é a propriedade do triângulo equilátero? Ele é classificado como equilátero quando ele tiver três lados congruentes. Tenho três lados iguais, então é chamado de triângulo equilátero. Ó. O lado AB é igual a esse lado BC, que é igual a esse lado AC. Propriedade dos ângulos do triângulo equilátero. Se eu tenho como o AB congruente com AC, seria isósceles, porque seria esse igual a esse e esse aqui diferente.
Ou seja, os ângulos da base seriam iguais. Agora aqui, ó, como o AB e o BC e tanto o AB, BC e o AC, como todos eles são iguais, então eu vou ter um triângulo equilátero e os ângulos aqui também vão ser iguais, ó, possui 3 ângulos congruentes, ou seja, ele é equiângulo. Equilátero, quando os 3 lados são iguais. Se eu tenho 3 lados iguais, consequentemente eu vou ter 3 ângulos iguais, então é chamado de equiângulo, tá? Como soma dos ângulos internos aqui, ó, tem que ser 180 e são 3 ângulos iguais, é 180 dividido para 3, cada ângulo vai ter medida de 60 graus. De maneira geral, a gente pode concluir que todo triângulo equilátero é equiângulo e a medida de cada ângulo interno é igual a 60, tá? Ou seja, todo triângulo equilátero tem 3 lados iguais, então, consequentemente, tem 3 ângulos iguais também. Propriedades dos pontos notáveis do triângulo equilátero. Considerando aqui novamente o triângulo ABC, aí ele traçou essa mediana AM, a mediana divide esse lado BC em 2 iguais, ó, o BM e o MC, tá? O que ele faz aqui, ó? Como AB e AC congruentes, AB e AC, aí seria isósceles, então a base seria o BC. Aí ele veio aqui, ó, e traçou a mediana referente ao lado AC, que também vai servir como bissetriz e altura e mediatriz, que foi o que a gente viu se for um triângulo isósceles, tá? Aqui, isso aqui não precisa se importar muito. O que é a propriedade? De maneira geral, o que a gente conclui? Que no triângulo equilátero, os 4 pontos notáveis vão se coincidir, vai encontrar tudo num ponto só, tá? O baricentro, o circuncentro, o ortocentro e o incentro se encontram em um mesmo local quando for um triângulo equilátero. O mais importante do triângulo equilátero que a gente precisa saber, tenho 3 lados iguais, consequentemente, eu tenho 3 ângulos também com a mesma medida. E os pontos notáveis, que são esses que a gente viu anteriormente, vão se encontrar em um único local. Só isso, tá? O que a gente precisa, propriedade de triângulo equilátero quase não cai em exercícios. O isósceles é o que mais cai. Então não pode esquecer que no triângulo isósceles tem 2 lados iguais, o lado diferente é chamado de base, esses ângulos localizados na base têm medidas iguais. E quando traço o segmento do vértice de frente para a base, esse segmento vai ser tanto bissetriz, quanto mediana, quanto a altura desse triângulo. Gente, ok com isso? Tia, Fala. aquele de 6 lados tem que ser tudo igual ou não? De 6 lados? O triângulo que tem 6 divisões. Esse aí. Não, isso aqui ele só tá traçando, ó. É o encontro da baricentro, encontro das medianas, circuncentro, encontro, é só o ponto de encontro, tá? Só quer dizer que encontra no mesmo local, não precisa se preocupar com isso aqui não, tá bom? Só as propriedades fundamentais do isósceles, que, vamos lá de novo, os ângulos da base são iguais. Qual que é a base? Esse lado que tem medida diferente. Então, esse lado tem a mesma medida desse. Se eu tenho 2 lados iguais, é um triângulo isósceles. O lado diferente é chamado de base. E os ângulos da base são iguais. Quando a gente traça aqui, ó, do vértice em relação à base, esse segmento vai servir de bissetriz, que divide esse ângulo em 2 iguais, dividido, consequentemente, isso aqui em 2 triângulos, ó, com os ângulos da base de cá e de cá. E aqui, como dividiu em 2 iguais, vai ficar com um ângulo aqui e um ângulo aqui também. E esse segmento que é bissetriz serve de mediana, dividiu esse lado igual a esse, e serve de altura, chegando aqui fazendo o ângulo de 90. Esse é o principal do isósceles. O principal do equilátero é só lembrar que tem 3 lados com medidas iguais, consequentemente ele tem 3 ângulos com medidas iguais, chamado de equiângulo, tá? São as principais características que a gente precisa saber para conseguir interpretar e desenvolver exercício. Ok, gente? Ok. Então vamos lá, vocês vão fazer o exercício número 32, 33, 34
Isso aqui não. Trinta e seis. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Só esses 4 exercícios, tá? Páginas 104 e 105. O exercício 32, 33, 34 e 36. Eu vou disponibilizar agora lá no grupo para vocês. Esses exercícios é relacionado a esse caso que a gente viu agora, as propriedades do triângulo isósceles e do triângulo equilátero. Já vai servir como uma revisãozinha para a prova, porque vai cair isso aí lá na nossa prova. Amanhã a gente vai fazer a correção. Se não conseguir fazer a correção amanhã, eu vou mandar uma listinha com os outros casos de revisão para a prova e a gente faz a correção na quarta, não tem problema, tá? Mas o programado é para que a gente faça a correção amanhã, então façam a tarefa hoje. Vou mandar agora lá no grupo, tá bom? Então até amanhã para vocês. Até. Tchau, tchau.